O ambiente familiar, que deveria ser espaço de acolhimento e apoio, pode se tornar um cenário de pressão emocional, falta de diálogo e sobrecarga. Fatores que influenciam diretamente na saúde mental dos membros da família. A depressão, por exemplo, não escolhe lugar e muitas vezes o sofrimento começa ou se agrava dentro de casa. Para fechar a nossa semana de reportagens sobre a depressão, vamos falar sobre um tema que muitas vezes é difícil até mesmo de ser nomeado: a depressão dentro do ambiente familiar. Um pai que tem depressão dentro de uma família. Qual que é o papel de um pai dentro de uma família? É prover, é passar essa segurança, né? É trazer proteção para essa família. Então imagine um pai vivendo isso no contexto familiar. O que isso gera nesse contexto? Porque quando uma pessoa da família adoece, a doença não fica só naquela pessoa. Ela reverbera em todo o contexto familiar. Então, muitas vezes, todo o sistema familiar passa a ficar adoecido e apresentar sintomas, né? Comportamentos. É uma mãe que adoeceu. Qual que é o papel da mãe, tão importante, né? Na família? É de proteger, de amar, de estar disponível, de cuidar. Então, muitas vezes, isso fica comprometido. E a gente também tem o caso quando um filho, uma criança ou um filho independente da idade adoece. Muitas vezes o que aquele adoecimento, ele vem prestar um serviço para aquela família, ou seja, às vezes a família está passando por alguns desafios, o ambiente familiar mais conturbado, né? Muitos conflitos, um ambiente muito barulhento, de muitas brigas. Então, muitas vezes a criança ou o adolescente, às vezes até bebê, tá? Ele faz algum sintoma, ele adoece. Para quê? Para que aquele casal, aqueles responsáveis, saiam do conflito e passam a olhar para ele. Ou seja, desviar o olhar do conflito para olhar para ele por meio da doença. Pais sobrecarregados, mães exaustas, filhos com dificuldades emocionais ignoradas. Tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de quadros depressivos. Em muitos casos, a depressão é silenciosa e se esconde em meio à rotina, sendo confundida com cansaço, mau humor ou até desinteresse. Hoje nós estamos sendo muito chamados a quê? As distrações. Quando que hoje a família ela se conecta dentro do seu lar? Hoje, muitas vezes, cada um tem um aparelho de celular. Tem mais de um aparelho de televisão. O que acontece? Cada um fica no seu mundinho, com as suas coisas, e não tem o quê? Algo que eu saliento muito, que eu acho que é muito precioso, o tempo de mesa. Como que está o tempo de mesa dentro dos lares? Né? Que é esse tempo de conexão, de olhar no olho, de perguntar: como é que foi teu dia? Como foi teu trabalho hoje? Né? Como que tá no teu ambiente de trabalho? Ou o pai e a mãe perguntarem para o filho: como que foi a tua escola? Como que estão as tuas relações com os teus amigos? Tá tudo bem? Outra coisa é o momento também de tu perceber, porque na depressão o que acontece? Muitas vezes aquilo que a pessoa fazia acaba sendo comprometido, ela acaba não fazendo mais, pequenas coisas do cotidiano dela. Então, a mudança de comportamento, o humor muda, as reações mudam. Então, se você não tem esse olhar mais atento, mais acolhedor, essas pequenas coisas, mas muito importantes, passam desapercebidas. Mais do que reconhecer os sinais, é essencial abrir espaço de escuta dentro do lar. O apoio familiar pode ser decisivo no processo de recuperação. A ajuda profissional, como psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, também é fundamental, porque cuidar da saúde mental é cuidar de toda a família. Acolher, olhar, validar o que o outro sente, né? Então, assim, sair do julgamento e acolher, né? Ao invés de acusar, perdoar. Porque muitas vezes a pessoa, ela precisa fazer essa transição do corpo de dor para um corpo de amor. Então, quando a gente entende que o amor
cura, né? Então, você trazer uma palavra, ao invés de você trazer uma palavra de fato, né? De esperança, de apoio, para respaldar isso é muito importante.